Pessoal, então vamos dar continuidade às nossas aulas de ecologia. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre os processos de adaptação. Na aula passada, a gente finalizou a parte de relações ecológicas. A gente fez um exercício no Kahoot. Eu estava olhando os exercícios, as respostas de vocês. A maioria de vocês está aparecendo que está dominando pelo menos a maior parte dos conceitos que a gente tem trabalhado nas últimas aulas. Mas aí uma parte considerável do grupo de vocês, da sala de vocês, ainda está precisando dar uma olhadinha, estudar um pouco mais, realmente pegar e saber usar esses conceitos que a gente vai estar trabalhando durante essa disciplina, tá bom? Então, fiquem atentos para os resultados de vocês nessas atividades, porque isso vai refletir o quanto vocês estão estudando, se está sendo suficiente ou se vocês precisam se dedicar um pouco mais, tá certo? Então, atenção aí nesses resultados. E se vocês tiraram bons resultados, se vocês acertaram 80, 90% das questões com facilidade, significa que vocês estão acompanhando. E aí vocês têm que continuar realmente nesse processo que vocês já estão fazendo. Caso vocês estejam aí com 70, 60, até 50%, vocês precisam melhorar um pouco a forma de estudo. Caso apenas tenham acertado menos do que 50% das questões, então vocês precisam mudar drasticamente a forma como vocês estão estudando e se dedicando aos assuntos, porque né, vocês não estão conseguindo chegar lá, então algo tem que ser feito para mudar a forma como vocês estão estudando, tá bom? Senão a gente não vai conseguir, né? Realmente pouco provável que nesse semestre ainda voltemos a ter aulas presenciais. Então a gente vai ter que se adaptar com as atividades e as questões em modo remoto mesmo, que é o que a gente está tendo. E aí vocês podem, fiquem à vontade para me dar algum feedback, para dizer se está funcionando, se não está, como é que vocês estão, o que vocês estão achando, né? Porque a gente tem como melhorar, claro, sempre tem, tá bom? Então, vamos embora começar hoje, a gente vai falar sobre os processos adaptativos ecológicos. No momento que a gente começa a falar sobre adaptações, né, a gente está falando sobre conceitos de evolução, tá certo? Então, como vocês sabem bem, eu não lembro ao certo se na grade de vocês já tiveram a disciplina de evolução ou se não tiveram. Mas a disciplina de evolução, ela traz conceitos que são importantes para toda a área da biologia. Na verdade, as formas mais modernas de se ensinar e de se estudar a biologia, elas seguem conceitos é, é, evolutivos. Então, vocês vão ensinar e vão aprender biologia do ponto de vista de evolução, né? Então, isso é para toda a área da biologia, todas as áreas. Então, isso não seria diferente para a parte de ecologia, né? Então, a gente estuda os mecanismos ecológicos, as questões ecológicas pautadas, né, embasadas nos mecanismos de evolução, nos mecanismos de adaptação, né, de coevolução que a gente está vendo aqui agora, que tem a ver com essas relações ecológicas que a gente vem trabalhando. Então, a gente vai ver aqui como foram, né, como são, como estão acontecendo é, questões evolutivas relacionadas a essas relações ecológicas que são tão importantes e tão decisivas dentro da população, né, e dentro das espécies, porque uma vez que uma população, seja de uma espécie ou de outra, ela interfere no processo evolutivo da outra, ela é de suma importância, ela é de extrema importância para a configuração genética, para as questões ecológicas, para várias características daquela população. Então, a gente precisa realmente ter essa visão ecológica para conseguir entender o todo, né? Entender como é que as populações elas se comportam e quais as características que essas populações apresentam e por quê, né? Então isso faz muito parte das ciências dentro da ecologia, né? Das pesquisas e por conta disso, eu resolvi dar um apanhado geral. Obviamente que a gente não vai ver tudo aqui, né? Vocês teriam que fazer um curso de ecologia para ver. Mas é mais para dar uma pincelada, para mostrar para vocês como que a gente pode ver um pouco das questões evolutivas dentro de ecologia e dentro dessas relações ecológicas que a gente estava vendo em processos que a gente chama de coevolução, tá? Então, primeiro vamos falar um pouco sobre esses processos de coevolução. Então,
evolução, né? Co, qualquer coisa, né? O prefixo co, ele vai sempre significar em conjunto, né? Vai sempre significar que são duas questões que estão juntas, tá? Então, evolução, no sentido de coevolução, a gente está falando de evolução de duas espécies que estão evoluindo juntas, né? Estão migrando, estão passando por esses processos de adaptação, de alteração, de mutação, influenciadas uma pela outra. Então, a gente vai ver um pouquinho exatamente sobre isso e como isso interfere nos padrões de característica, principalmente em relação às características de proteção dessas espécies, tá bom? Então, vamos lá. Coevolução, né, que é o que eu estava falando agora há pouco. Segundo Hugard, né, ele fala em 1976 o seguinte: o processo de coevolução é a evolução na qual a adaptabilidade, né, a capacidade de adaptação de cada genótipo depende das densidades populacionais e da composição genética da própria espécie e da espécie a qual ele interage, certo? Então, veja só, ele está dizendo aqui que o processo de coevolução é aquela evolução na qual as suas características, né, o genótipo que vai interferir nessas características, ele depende, ele varia de acordo com a densidade da sua população e da população e também da composição genética da outra espécie que interage com ele, que interfere. Então, veja, são processos evolutivos em que uma espécie interfere na seleção natural, né? Interfere de forma forte nas características da outra espécie, tá? Isso é o processo de coevolução. Então, segundo Jensen, em 1980, ele fala que a coevolução é a evolução de uma característica de uma espécie em função de uma característica de uma outra espécie, né? Então, veja, eu vou desenvolver uma determinada característica na minha espécie, evolutivamente, por causa das características de uma outra espécie, tá? Então, isso é um processo de coevolução, certo? Outra definição de Rickletts, que fala o seguinte, em 1996. Né? Vejam que essas definições são todas bem recentes, né? Esses estudos evolutivos mais aplicados, eles são relativamente recentes. Então, ela fala que esse processo de coevolução é um processo onde ocorrem respostas evolutivas recíprocas entre populações. Então, uma população interfere na outra e essa outra interfere nessa. É coevolução, elas interferem uma na outra e elas evoluem juntas, tá? Esse é o processo de coevolução. Então, eu acredito, né, que vocês tenham entendido. A exemplo, né, um exemplo bem claro, eu mostrei aqui para vocês as relações entre um vegetal que é espalhado, né, que é fecundado por um polinizador, né? Isso é um exemplo clássico de coevolução, onde a gente tem uma planta que ela precisa, a planta não se move, né? Não se move, pelo menos ela não se leva a nenhum lugar, né? Então ela não consegue se mover rapidamente, então ela vai precisar de um outro ser vivo que carregue as suas gametas, né? Suas células sexuais de uma para outra, certo? E é isso, algumas plantas se desenvolveram para ser levado pelo vento, outras se desenvolveram para ser levado pela água, né? Esses mecanismos de fazer a troca genética, né? de dispersão sexual, e também da planta se espalhar, né? Da dispersão normal da planta, pode ser feito de várias maneiras, mas nesse exemplo que eu estou dando aqui é um exemplo de coevolução em que uma grande quantidade de plantas elas se desenvolveram para ser para a sua fecundação acontecer através de polinizadores, né? Ou seja, espécies de animais que vão levar e trazer células de gametas, né? Células levando o material genético de um exemplar da planta para outra, para fazer a fecundação da outra flor, né? Então vocês estão vendo aí as abelhas, né? Que são um dos polinizadores clássicos, mas a gente tem um monte de outros polinizadores, né? Como morcegos, vários pássaros, né? O beija-flor, por exemplo, borboletas. Tem qualquer animal, né, que tiver essa capacidade, normalmente
eles são nectarívoros, né? Então a planta ela dá em troca, né? Ela faz aquela troca. Ela oferece alimento, né? Que está ali o néctar das flores. E ali também tá as suas órgãos sexuais, né? Que vão estar liberando pólen. E aí, isso fica preso na abelha, fica preso na borboleta, fica preso no morcego. E quando ele vai até outra planta, até outra flor, ele leva, né? Ele leva e ele fecunda. É como se ele fizesse o papel do espermatozoidezinho que consegue nadar, né? Ele vai levar até o outro ser vivo da mesma espécie para fazer a fecundação e fazer a polinização e assim ela vai misturar geneticamente todas aquelas plantas ali por causa dessa polinização. Então isso é um exemplo claro de coevolução, né? As características da planta, né? A cor, o aroma, a característica de ter a flor, de ter o tamanho da flor, de onde é que está o néctar, tudo vai ser direcionado para aquele tipo de polinizador, né? A gente tem determinadas plantas que são polinizadas por morcegos e ela tem características atraentes aos morcegos, né? Por exemplo, flores brancas que são mais chamativas à noite. Estão entendendo? Então, são características que essas populações assumem por causa da outra espécie, não por causa dela, porque isso de alguma maneira traz uma vantagem para que sua espécie se mantenha e se espalhe, né? Então, isso é o processo de coevolução. Mas a gente vai falar de outros tipos também hoje. Então, vamos lá para ver os tipos de coevolução. Então, a gente vai ter três principais tipos de coevolução. A coevolução específica é aquela coevolução onde duas espécies elas evoluem, uma respondendo à outra. Isso é muito comum nos casos de relação de predação, né? No caso daquela relação entre a espécie predador e a espécie presa. Então, aí uma interfere na outra diretamente. Então, sei lá, se uma é muito rápida, a outra precisa ser tão rápida quanto ou mais rápida. E se uma consegue se esconder melhor, a outra também vai ter que conseguir encontrar melhor, ela vai ter que ter uma visão melhor. Se ela consegue cavar, ela consegue se esconder, a outra vai ter que desenvolver essa habilidade. Então, toda essa questão de se você quiser me pegar, você vai ter que ter habilidades que são complementares às minhas, né? E aí tem essas relações entre a presa e o predador para tentar ser melhor do que o outro, né? Ser mais eficaz ou para pegar ou para fugir, né? Então, eles vão evoluir de forma que uma característica responde à característica do outro, né? Então, o predador vai pegar a presa e a presa vai desenvolver características para tentar fugir desse predador. Então, as características do predador moldam as características da presa. E as características da presa moldam as características do predador, né? Eles interferem um com o outro, é uma resposta, tá bom? Então, esse é o tipo de coevolução específica. Outra coevolução é a coevolução difusa, que ela vai acontecer mais nas guildas, né? Que a gente viu, inclusive, essa definição na aula passada. Então, grupos de espécies pertencentes à mesma guilda geralmente sofrem pressões seletivas sobre os mesmos grupos de espécies de outras guildas. Ou seja, a mesma guilda gera pressões seletivas recíprocas, né? Ou seja, elas vão estar ali dividindo recursos, né? Elas estão usando o mesmo recurso e isso sofre pressão, né? Uma vai ter que ser mais eficaz do que o outro para poder usar melhor aquele recurso, ou então ele fica para trás, certo? Então, aqueles que competem, né, que vão precisar utilizar desse mesmo recurso, eles fazem parte dessa mesma guilda, os nichos se sobrepõem, né? Eles têm algumas características que são em comum deles, dessas duas espécies, ou mais espécies da mesma guilda, eles terminam sofrendo uma pressão seletiva sobre os grupos de espécies de outras guildas, né? Eles terminam sofrendo aí por ter essa característica de dividir os mesmos recursos. A terceira e última é a coevolução tipo escape e radiação.
Então, essa é um tipo de processo onde uma espécie de presa ela pode desenvolver uma defesa que a protege da maioria dos predadores. Então, veja, sei lá, ela tem uma característica que ela deixa ela assim imune à maior parte dos predadores que conseguia se alimentar dela. E aí a divergência da presa, essa diferença, essa variação que a presa sofreu, ela não é necessariamente acompanhada pela divergência dos predadores. Então, nesse processo aqui, o predador não consegue acompanhar essa variação que a presa sofreu, tá? Então, o processo, né? Lembrem-se que processos evolutivos são lentos, né? Acontecem em múltiplas gerações. Então, depois de várias gerações, os integrantes daquela população terminaram mantendo ali uma característica nessa população que deixava eles imunes para a maioria dos predadores. E nesse mesmo tempo, os predadores não conseguiram desenvolver uma característica que conseguisse sobrepor essa característica da presa e fazer com que eles conseguissem caçar ela novamente. Eles não conseguiram desenvolver essa característica, tá? E aí os predadores eles podem evoluir associações com presas distintas, né? E adaptar-se em épocas subsequentes à diversificação das presas. Ou seja, imagine que uma presa desenvolveu uma característica, agora ela não consegue mais ser presa daqueles predadores. Então, aqueles predadores eles vão ter que se diversificar. Eles vão ter que ir atrás de uma outra presa ou de presas que têm características diferentes para que eles consigam realmente se alimentar. E aí, normalmente, eles vão se irradiar, eles vão se diversificar, eles vão ter que ir se diferenciar, vão ter que se adaptar a outras presas, tá? Então, isso é um tipo de coevolução que a gente chama de coevolução tipo escape e radiação, tá bom? Então, vamos ver mais para frente outros exemplos dessas características de coevolução. Dentro dessas relações, os processos de coevolução vão acontecer de diversas maneiras. Então, a gente vai ver mais ou menos uma a uma, tá? Então, a primeira relação que a gente vai falar aqui é a relação predador-presa. Na relação predador-presa, obviamente vocês já sabem, um vai consumir o outro, né, na forma de alimentação. Então, considera-se uma relação de somente um predador e uma presa. A coevolução ela vai poder fazer vários processos. Primeiro, ela pode continuar indefinidamente em uma escala sem fim, né, que chama uma corrida armamentista, vamos dizer assim, né? Um consegue uma característica que é mais eficiente para fuga, aí o outro consegue uma outra característica que deixa ele mais eficiente para predar, e assim eles vão ficar nessa corrida armamentista, né? Uma corrida para que um seja mais eficiente na fuga e o outro seja mais eficiente para predar, né? E aí fica nessa até indefinidamente. E aí, ou pode causar um equilíbrio genético estável, em que eles não tem, né, não acontece mais essas mudanças, eles ficam ali naquele balanço, né, naquele equilíbrio dinâmico que a gente já falou aqui, onde uma população de um cresce um pouquinho, a população do outro cresce um pouquinho e fica nessa, né? Um influencia na população do outro. E aí, quando um sobe, a outra população desce. Quando a população desce, a outra sobe, e assim fica. Ou eles podem causar ciclos contínuos, né, que são aquela flutuação irregular na composição genética de ambas as espécies. Ou seja, aparece uma característica por causa daquela outra característica, e depois ela some. Isso é que a gente chama flutuação, tá? Aparece, desaparece, vai aparecer, vai mudar as características genéticas das populações em relação à da outra. E também pode acontecer levar à extinção de ambas ou uma das espécies por causa dessa característica modificada, certo? Que pode acontecer que essa interdependência seja tão grande que se uma desaparecer, a outra também desaparece, tá? Ou uma consegue uma habilidade tão boa que termina eliminando a outra, extinguindo, e ela consegue, sei lá, mudar de nicho e se adaptar a outra presa e não desaparece, tá? Então, a coevolução, no caso dessa relação presa-predador, ela tem uma força, né, de moldar os predadores para mais perigosos e estratégias de defesa mais eficazes nas presas. E aí, dessa forma, sempre vai ter uma pressão da seleção natural
por boas técnicas de predação, como velocidade, força, precisão, adaptações morfológicas, qualquer questão que melhore a caça. Já os predadores pouco eficientes, eles não são capazes de capturar as presas mais adaptadas, né? E elas têm um escape melhor, e aí são selecionados negativamente e vão desaparecendo. Então, aqueles mais bem adaptados para predar ficam na população. Esse é o princípio básico de seleção natural. E aí, de forma concomitante, né, de forma exatamente relacionada a esse mesmo processo, as presas tendem a ser selecionadas quanto à capacidade do predador. Né? Então, se elas têm essa maior capacidade de evitar a predação, elas têm defesas mais eficientes, melhores, né? Uma capacidade de fuga, velocidade, de se mimetizar, de aparecer no meio do seu ambiente, ela tem uma grande chance de resistir a essa predação e ela vai ficando ali mais presente na população, né? Seleção natural. Então, essa grande resistência, essa grande eficiência predatória, ela tem um custo, tá? Um custo evolutivo. Então, assim, é de se esperar que tanto a resistência da presa quanto a eficiência do predador, eles sofram flutuações, modificações de acordo com o tempo, tá bom? Então, dentro de outra, né, saindo um pouco dessa predação, né, da relação de predador-presa, a gente tem a relação parasita-hospedeiro, o parasitismo. Então, dentro dessa relação, a gente presume, né, a gente entende que o hospedeiro evolui de forma a ter uma defesa mais eficiente contra o parasita, né? Mais eficiente no sentido de tentar eliminar ele, não deixar ele entrar ou de tirar quando ele entrar. Né? Então, e os parasitas, eles vão evoluir de uma maneira a adquirir uma maior capacidade de invasão, né? Que a gente pode chamar de virulência, uma capacidade de parasitar, uma capacidade de entrar, uma capacidade de escapar ao sistema imunológico, de escapar ao sistema de defesa do hospedeiro. Então, se o parasita ele precisa transmitir de um hospedeiro vivo para outro com uma menor virulência. Né? Então, ele precisa ter essa capacidade de se instalar, de sobreviver ali dentro e, de preferência, de não matar, né, o seu hospedeiro para que esse hospedeiro carregue ele para outros hospedeiros, que ele consiga se multiplicar. Então, o menor grau de virulência pode evoluir porque a morte antecipada do hospedeiro não é vantajosa para o parasita, tá? Então essa relação ela tem que manter o hospedeiro ali para que o parasita tenha a chance de se reproduzir e se multiplicar e se espalhar antes da morte do seu hospedeiro. Então, se a virulência também é muito alta, não é vantagem evolutiva, porque se o hospedeiro morre antes do parasita conseguir se multiplicar, não é vantagem, né, para ele, tá? Então, e aí essa morte antecipada não é vantagem pro parasita, né? Então, quando a gente está falando de mutualismo, né, que é uma outra relação, as espécies que vão ser interdependentes, elas são dependentes uma da outra, elas interagem de forma mútua, elas não contribuem propositalmente com o sucesso recíproco, mas elas são, né, tão interdependentes que o sucesso de um é o sucesso da outra, tá? Então, elas exploram uma a outra como um recurso, né? Pensem aí na polinização causada por determinados tipos de polinizadores que são só eles, né? Existem, por exemplo, flores que são polinizadas por determinados tipos de moscas. E essas flores, elas desenvolveram um aroma que é atraente para essas moscas, só para elas. Então, se não existe mais essas moscas, essas plantas elas vão deixar de ter o processo de polinização, deixar de ter a fecundação e deixar de ter a reprodução. Né? Então, isso é uma interdependência grande. Então, elas têm uma a outra como um recurso necessário para crescer, se desenvolver, se reproduzir, se manter e evoluir. Né? Então, a seleção natural ela vai favorecer o genótipo que beneficia a outra espécie. Estão entendendo? Então, as características que vão aparecer em uma espécie, de alguma forma, podem facilitar a sobrevivência da outra, porque essa sobrevivendo facilita a sobrevivência dessa. Estão entendendo? Então, elas são
complementares. Então, essa ação é benefício para um, é benefício para outra. Então, alguns mutualismos eles surgem provavelmente de relações de comensalismo, né? Primeiramente aparece um comensalismo e depois aparecem realmente um mutualismo, quando, à medida que essa evolução, as gerações vão tornando essas espécies tão relacionadas uma à outra, tão intimamente relacionadas, que elas dependem. Aí, quando elas dependem, não é mais comensalismo, aí é mutualismo, né? As duas são realmente interdependentes. Então, um exemplo aí é, por exemplo, formigas que protegem plantas com néctar, né? Extrafloral, né? Aquele açuquinha que elas utilizam para se locomover, para sobreviver, né? Como alimento. E aí elas protegem essa planta, né? Por quê? Elas protegem dessa planta contra ataque de outras pragas e outros tipos de insetos, porque para ela é vantagem. Para ela é vantagem ter aquela planta ali. E aí elas sobrevivem juntas, essa coevolução, tá? Então, outros mutualismos, eles podem aparecer de relações parasita-hospedeiro, né? Embora nem todos os parasitas desenvolvam essa capacidade de ser mutualistas, tá? Então, um exemplo são os figos, né? As figueiras, que vão ser polinizados por vespas agoanídeas, né? Então, aquele tipo específico de vespa que é especificamente polinizadora dos figos. Então, as larvas, elas se alimentam de alguns dos óvulos em desenvolvimento naquela figueira. E aí termina fazendo com que a figueira tenha uma seleção, tenha um processo de evolução ali dentro, de seleção natural, por causa das vespas. E elas são aí interdependentes e podem ter desenvolvido aí, eram, né, parasitas e desenvolveram uma relação mutualística. Estão entendendo? Então, falando aí no comensalismo, é a próxima das relações que a gente vai avaliar aqui. Então, o comensalismo, né, ele vai ser aquela interação onde uma das espécies vai ser beneficiada e a outra indiferente, tá? É o caso aí do peixinho aí que a gente tem, que segue na rêmora, que segue os tubarões se alimentam dos restos de comida e tal, mas pro tubarão, aquele peixinho tá ali ou não tá, é indiferente, não faz diferença nenhuma. Então, um exemplo aí também desse tipo de relação seria o uso de árvores por aquelas aves que precisam fazer ninho, né? Ou seja, a ave ela necessita da planta, ela necessita para fechar o seu ciclo de vida, precisa dela para fazer a construção do ninho. Então elas estão ali, mas elas não fazem nenhum mal à árvore, né? Ou então o peixe-palhaço, né? Que a gente já falou, que é aquela relação onde ele fica dentro da anêmona, que a gente pode chamar também de uma habitação, né? Onde ele vai viver ali dentro da anêmona, mas ele não faz nenhum mal à anêmona e a anêmona protege ele, tá? Outra aí é a competição, que a gente falou tanto na aula passada, né? Foi a aula praticamente só voltada para esses tipos de competição. Então, na competição, é óbvio que a resposta evolutiva vai estar intimamente relacionada, né, com essa questão aí dessa batalha entre as espécies, tá? Então, as respostas evolutivas dentro da competição entre espécies, ela pode levar as espécies a divergir, a se diferenciar, né, no uso de algum recurso, né? Por exemplo, se elas duas estão competindo ali fortemente para se alimentar de sementes, aí elas podem se especializar, né? Uma se especializa numa espécie, numa semente maior e outra se especializa para sementes menores, né? E aí elas vão criar características que são mais específicas para se alimentar das pequenas e a outra espécie se alimentar das grandes. Então isso é divergir, elas vão se diferenciar e aí não vão ser mais competidoras, tá? Elas vão se especializar em nichos diferentes e não vão mais competir, tá bom? Então, essa divergência no uso dos recursos pode acontecer causando uma divergência aí morfológica, de característica, né? De substituição de características. Ou a gente poderia esperar que as espécies que se isolassem da espécie competidora, elas podem expandir sua dieta, né? Usar outros recursos e manter aquele recurso que ela usa, mas também outros, né? Se expandir o seu nicho, né? Expandir a quantidade de recursos que ela utiliza e exibir aí uma maior variação na sua estrutura trófica, na sua cadeia, né? Do que ela consome. Então,
as suas características podem se adaptar a uma alimentação mais ampla. Tá? Eu estou falando de alimentação, mas vocês sabem que competição não é só por alimento, né? Pode ser por água, pode ser por sol, pode ser por espaço, pode ser por qualquer coisa, né? A ideia é que ela tente aí se adaptar a uma outra, ao uso de um outro recurso, né? Então isso pode acontecer aí dentro das características onde uma espécie vai interferir na evolução da outra para se especializar no uso dos recursos, tá bom? Então isso é um apanhado geral. Aí agora eu vou falar mais dentro de características específicas de coevolução que são bem interessantes dentro do estudo de seres vivos. Que é isso aí que a gente está vendo. A gente está vendo um polvo, né? E o que, é que ele está fazendo? Ele está modificando sua cor e sua textura para se parecer com esse recife de coral aí, esse arenito que está aí, é o meio ambiente dele. Então ele se modifica para parecer o meio. E o que, é que a gente chama isso aí? Camuflagem, né? Então, os seres eles podem desenvolver habilidades, se adaptar para tentar parecer o meio, né? Se parecer, tentar mostrar. Eles desenvolvem características para parecer com algum recurso, alguma textura, alguma coloração do seu meio ambiente, do seu entorno. E o seu entorno pode ser um determinado ser vivo, né? Se ele vai morar em alguma determinada área, por exemplo, pode ser um vegetal, pode ser alguma característica assim, ou pode ser uma característica ambiental. Nesse caso aí, ele está tentando parecer com o recife de coral, né? Aqui eu vou dar outros exemplos. Então, aqui é a definição, né? Assumir cor e ou forma do seu ambiente, envolvendo aí ambiente os aspectos bióticos, tá? Os seres vivos que fazem parte daquele ambiente. Então aqui, ó, essa é bem interessante, é um inseto. Na verdade, a gente tem um monte de insetos que se adaptaram, coevoluíram para ser semelhantes a vegetais, né? A gente tem o bicho-pau, a gente tem esse inseto aí que é um inseto-folha, né? Tem vários tipos de inseto-folha, a gente tem alguns anfíbios que parecem com folhas, alguns répteis, algumas serpentes que parecem cobra, né? A gente tem cobra-cipó, cobra do sei o quê, que se assemelha ao tronco, que se assemelha a um galho, né? Então a gente tem essa capacidade de um ser vivo de se adaptar a outro. Isso vai ser fruto de anos e anos e gerações de modificações, de relações em que aquele ambiente, né, confere algum tipo de proteção para aquele tipo de inseto que se parece com ele. E aí o predador não consegue com facilidade achar a presa, né? Não consegue encontrar, porque ele olhando assim para o todo, um bichinho desse daí, numa árvore, ele é praticamente invisível para um predador, para uma ave ou para algum bicho que coma ele, né? Além disso, ele desenvolveu essa dancinha que ele faz, essa habilidade que é uma característica comportamental, né? Um comportamento que ele apresenta, que é para imitar a planta, a folha se movendo no vento, né? Porque se ele fica muito paradinho, a folha normalmente não fica paradinha. Então ele desenvolveu uma habilidade de parecer a folha dentro da árvore mesmo, tá? Então é muito interessante essas capacidades. Aqui eu estou mostrando um lagarto, né? Vocês estão conseguindo ver ele aí? Ele é um lagarto, tipo um camaleãozinho, né? Um coisinha assim, mais próximo disso, que ele se adaptou para parecer folha seca, né? É incrível, é praticamente invisível, né? Até a forma como eles caminham, como eles andam. Eu não sei se vocês já viram um videozinho de um camaleãozinho, desses lagartinhos de árvores, né? Lagartos que vivem em árvores, deles se movendo, eles não se movem rápido demais, eles vão normalmente lentos e eles vão fazendo os movimentozinhos de balanço enquanto andam para parecer
exatamente as folhas se balançando no vento, para que eles não fiquem tão fáceis de observar pelo movimento. Não só pela cor, não só pela textura, mas também pelo movimento normal daquelas plantas, né? É incrível. Vejam que é um processo de milhares de anos de evolução para ele adquirir todas as características idênticas àquela planta. Aqui, eu não sei nem se vocês conseguem ver, né? O que é que vocês estão vendo aí? Aqui tem dois cavalos marinhos. A gente tem um cavalo marinho aqui e outro aqui, que estão agarradinhos, né, enroladinhos, ó, aqui o braço, o rabinho dele assim enroladinho nesse coral, né? Eles são idênticos ao coral. Bicho, eles desenvolveram a mesma coloração e a mesma textura. Então, é óbvio que esse processo evolutivo de milhares de anos, que é, é, esses tipos de peixe, né, os cavalos marinhos são peixes, esses tipos de peixes eles têm uma relação íntima com esse tipo de coral. Eles praticamente só vão conseguir viver onde tem o coral, porque fora desse coral, saindo desse coral, ele é muito visível. Ele é muito a característica essa coloração clara dele, ele é muito visível e fácil de caçar. Agora, junto desse coral, ele é praticamente invisível, né? Então, é uma relação onde, se o coral desaparece, ele provavelmente também vai desaparecer. Porque ele vai ficar muito óbvio, muito visível, muito fácil de caçar. Então, vocês vejam que é realmente uma interdependência grande, uma questão evolutiva de se a população do coral desaparece, ele desaparece, ou diminui, o outro diminui. E se aumenta, provavelmente a dele também aumenta. Eles têm mais espaço, né? Aqui nessa parte, eu estou só mostrando para vocês questões relacionadas a essa mudança de coloração, né? É, essas são relacionadas às células. Normalmente, eu falei do polvo, mas aqui eu estou usando o exemplo do camaleão, né? Que também tem essa característica de trocar de cor, trocar de textura. Então, basicamente, o camaleão ele vai ter várias camadas na sua pele de diferentes tecidos. E a gente vai ter os xantóforos, que tem uma coloração mais amarelada, os eritóforos, que tem uma coloração mais avermelhada, e os vidróforos, né, que refletem uma coloração azulada. Então, essas diferentes membranas, né, diferentes camadas, ele consegue expandir ou diminuir, elas se contraem, né? Vocês estão vendo aqui embaixo, por exemplo, a camada mais externa se fechando e aí mostrando mais uma coloração avermelhada, né? É uma membrana elástica que consegue se encolher ou aumentar. Então, se ele aumenta, fica mais para amarelo, se ele diminui, fica mais para avermelhado, e se a segunda diminui, fica mais para azulado. Então, ele consegue contrair e relaxar essas diferentes camadas da sua pele para modificar sua coloração de uma maneira geral, que é uma habilidade muito impressionante, né, que os camaleões têm, e aí deixam eles com essa fama, né, de ótimos camufladores, né? Eles fazem realmente uma camuflagem. Bem, uma outra questão bem importante, que é fruto desse tipo de relação, é o que a gente está vendo aí no exemplo, que são duas cobras, duas serpentes. Uma é considerada, né, o nome popular de coral venenosa, verdadeira, né, que é venenosa, e a gente tem a coral falsa. Observem, a gente tem duas serpentes que são de espécies diferentes, mas elas são bem semelhantes, o padrão de coloração. E essa característica não é à toa, né? Isso acontece porque, de alguma maneira, evolutivamente, ter um padrão semelhante de coloração a uma cobra venenosa para a coral falsa foi vantajoso, né? Então, porque elas moram, elas vivem no mesmo ambiente, elas partilham esse ambiente, esse habitat, foi possível que coevolutivamente, né, elas
desenvolvessem um padrão de coloração semelhante, porque é vantajoso para ela, essa espécie não venenosa, ter uma coloração que facilmente você confunde ela com a cobra venenosa. E aí ela é mais evitada pelos predadores, por exemplo. Tá? Então, como é que a gente chama esse tipo de relação onde ela imita a outra? A gente chama isso de mimetismo, né? Mimetizar vem da questão de imitar. Então, existem várias espécies de coral verdadeira e várias espécies diferentes de coral falsa. Tem algumas pessoas até que dizem assim que se o anel for completo, se esse padrão de coloração fecha, né, no ventre dela, é igual na parte de baixo, aí ela é a verdadeira e a outra é a falsa. Na verdade, nada disso se provou verdadeiro com vários estudos que aconteceu e não dá para saber, na verdade, quem é a verdadeira e quem é a falsa, porque existem várias espécies de falsas e várias espécies de verdadeira. O que é indicado fazer é correr, né? No final das contas, não mexa nela, tá? Se parecer dentro de casa, aí sim você pode ver para tirar ela e colocar num lugar seguro. Mas isso é uma questão de coevolução, onde se essa cobra vivesse em um ambiente onde não existisse essa outra cobra, esse padrão de coloração não ia ser interessante, não ia adiantar de nada para ela, porque os seres vivos que vivem naquele ambiente, eles só respeitam ela, ou só não chegam perto dela, ou não tentam matar, não tentam predar ela, porque eles acham que ela é a outra. Mas se aquelas espécies não conhecem essa outra cobra, não sabem que existe uma cobra com essas cores que é venenosa, não adianta. Então, esse padrão de coloração só é vantajoso porque ela habita o mesmo ambiente da outra. Tá entendendo? Então, isso é uma questão de coevolução também, tá? Eu trouxe outros exemplos de mimetismo, né, onde está aí a definição. O ser vivo, né, a espécie assume a aparência que confunde ela com uma outra espécie. Né? Eu trouxe aí o exemplo de algumas borboletas que têm esse padrão de coloração que parece muito com olhos de uma coruja, né? E aí vocês veem que a coruja ela é uma espécie de predador, né, bastante poderoso e tem essa força, né, essa capacidade de predar muito grande. Então, termina que protege o inseto que parece com ela. Né? Da mesma maneira, esse inseto, se essa borboleta não tivesse, não habitasse o mesmo ambiente de corujas que tem esse padrão, isso não ia funcionar. Tá? Porque os outros, né, os predadores que olham para ela não iam enxergar ali aquela coruja, porque eles não iam reconhecer esse padrão. Estão entendendo? Então, isso só aparece evolutivamente porque eles vivem no mesmo ambiente. E padrões de coloração que pareciam aquela coruja foram evolutivamente vantajosos para essa espécie e permitiram que ela se mantivesse mais na população, aumentasse, né? E é por isso que a gente considera também o fator de coevolução. Aqui vocês estão vendo o quê? Exatamente, não é uma cobra, né? Aqui vocês estão vendo uma lagarta, né? Essa é uma lagarta que ela se parece com uma cobra, né? É muito comum que várias espécies apresentem padrões de coloração que parecem olhos em outro local que não na cabeça. Isso porque se um predador vier pegar ela, e ele mira na cabeça com a intenção de matar com maior facilidade, se ele acha que o rabo é a cabeça, ela tem ainda a chance de perder o rabo, mas manter a sua cabeça e sobreviver de alguma forma. Então, evolutivamente, isso é vantagem. Então, existem muitos animais que apresentam esse padrão de coloração que parecem olhos em outro lugar do corpo, que não na cabeça. Além disso, com o tempo, provavelmente foi isso que aconteceu com essas espécies, mas com o tempo, aqueles que pareciam mais com aquele determinado animal conseguiam ter uma sobrevivência maior naquela população. E isso foi, né, evoluindo com as gerações e
terminamos nessa característica bem interessante, que é uma lagarta que parece muito com a cobra, né? Na verdade, a cabeça dessa lagarta, ela fica do outro lado, desse lado aqui, e aqui a gente está vendo o rabo da lagarta, que parece muito com a cabeça de uma serpente, que também deve ser muito semelhante a uma serpente que tem aquele, está ali naquele ambiente, porque senão os outros, os predadores, eles não iam perceber que isso é uma serpente, e aí não iam evitar essa lagarta, né? Então ela se protege parecendo um outro animal que também habita o mesmo habitat dela. Aqui a gente tem... Que tipo de bicho é esse aí? Vocês sabem? Exatamente, não é uma formiga, né? Não é nem um inseto. A gente tá vendo aqui, ó, uma patinha, duas patinhas, três patinhas, quatro patinhas, né? Quatro pares de patas. Quantas patas tem um inseto? Três pares. Isso daqui é uma aranha, né? É um aracnídeo, não é nenhum inseto. Essa aranha, ela é é uma relação de mimetismo. Ela parece uma formiga, mas ela tem um pouco diferente dessa característica dos outros animais que a gente viu até agora, porque ela tem essa característica não para se proteger, mas para predar, né? Ela é um predador de formigas. Então, parecendo uma formiga, ela consegue se aproximar das formigas com maior facilidade, né? Ela também tem um padrão de comportamento onde ela pega o par de patas dianteira dela e bota junto da cabeça para parecer antenas, para parecer que na verdade ela tem três pares de patas e um par de antenas, né? E aí ela faz esse padrão de comportamento assim para parecer mais ainda uma formiga, né? Bastante inteligente estratégia, mas nesse caso ela é o predador e não a presa, né? Então, da mesma forma, essa aranha, se ela fosse sobreviver, se ela fosse colocada num local onde não tem formigas que parecem com ela, não tem a formiga que ela está tentando imitar, não adianta. Ela ia ser reconhecida, né, como um invasor de todo jeito. Então vocês veem que é um padrão de coevolução, né? É um padrão onde ela aparece, né, ela tem as características que são semelhantes a outra espécie que também habita o mesmo habitat dela, porque aí as outras espécies identificam, né, aquelas aranhas que pareciam com elas e elas provavelmente conseguiam chegar mais perto, conseguiam se alimentar melhor. E isso foi ficando na população e aí vocês têm essas aranhas que parecem formigas, né, esse mimetismo, tá? Essa relação de coevolução forte entre essas espécies. Aqui a gente já tem outras estratégias de defesa que eu coloquei aqui mais juntas, porque para falar de maneira geral de várias estratégias de defesa, não vou ficar citando uma a uma, eu coloquei aqui alguns exemplos. Primeiramente a gente tem aqui espinhos, né? Que vocês estão vendo aqui, plantas com espinhos. Essa característica obviamente facilita, né? Protege a planta contra a predação, né? Os herbívoros que vão se alimentar dessa planta, eles vão ter dificuldade para se alimentar dela por causa dos espinhos que vão dificultar aí a mastigação deles, né? Vão talvez perfurar aí se eles chegarem mais perto. Além disso, algumas plantas também desenvolvem espículas, desenvolvem substâncias fibrosas que dificultam a digestão e chegam até a produzir substâncias tóxicas, né? Venenos. A gente tem plantas que são bastante venenosas. E aí, tudo isso são estratégias de defesa para dificultar aquela predação pelo herbívoro. Então, tanto o herbívoro, né, tanto o predador, ele interfere nas características da planta, obviamente, como essas características da planta também vão interferir nas características do predador, como a própria pele, a boca, a forma como ele vai conseguir se alimentar daquilo ali, ao ponto até de fazer transformações nas populações e até gerar espécies novas. Por exemplo, se eu tenho uma determinada planta que tem essas características e nem todo herbívoro consegue se alimentar dela, pode gerar que alguns herbívoros evitem comer ela, e aí vai ter muita planta dessa, e aí outros herbívoros que conseguem comer essa planta vão se alimentar praticamente só dela, porque tem maior quantidade. Então, é uma relação de especiação, né? Onde aquele herbívoro que consegue se alimentar daquilo, ele vai se especializar naquele tipo de alimento, porque ele tem mais disponibilidade, porque os outros herbívoros não conseguem comer ele. Então, estão entendendo como elas interferem uma na outra? É coevolução, tá? Então, a gente tem aqui também
alguns animais que têm a capacidade de produzir substâncias de odor forte, né? Que é o gambá, né? Tem vários tipos de gambá, e a gente tem aqui percevejo, tem vários tipos de percevejo também, que são insetos, né? Que conseguem produzir substâncias de odor forte. Então, eles são evitados tanto como presa, porque você se alimenta daquilo com aquele cheiro, com aquele sabor amargo, e é muito ruim, é difícil, né, de comer. E o gambá normalmente protege liberando esse odor e dificultando, né? Pode bater no olho, pode bater no focinho, né? E dificulta o olfato dos predadores para conseguir depois achar ele. Quando ele solta aquele cheiro, ele espirra, né? O gambá ele espirra o cheiro, né? Solta esse cheiro. Ele tem uma glândula perto do ânus também que libera esse odor forte, né? Então, vocês veem aí que a pelagem dele nem é para se camuflar, né? Nem é para aparecer o meio. Ele está mostrando que ele é perigoso. Ele está mostrando para você não chegar perto, tá? Então tem várias estratégias aí desse tipo. Aqui em cima eu estou mostrando para vocês um polvo novamente, né? Algumas lulas também têm essa capacidade, que é de liberar essa tinta, né? A tinta do polvo, que ele libera para fugir, né? Então, se tem um predador atrás dele, está se sentindo ameaçado, ele libera essa tinta, deixa o predador com a visão comprometida, né? Fica aquela nuvem de tinta preta que ele não está vendo para onde o polvo foi, né? Você nem sabe para onde ele fugiu. A gente só perde ele de vista, né? Então, realmente é uma estratégia interessante de defesa que está associada ao predador, né? Então aqui a gente está vendo algumas estratégias, né, que eu botei aqui como estratégias de defesa. Mas existem muitas e muitas outras. Aí a gente vai ter que ver realmente espécie por espécie como é o processo. Você pode, né, estudar realmente espécie por espécie como foi o processo evolutivo, como aconteceu, quais as relações interferiram nisso. E é bem interessante. Aqui eu trouxe um último conceito para fechar com vocês aqui nessa aula, que é o conceito de equivalentes ecológicos, né? Os equivalentes ecológicos são aquelas espécies que vão é semelhante ao conceito de guilda, né, que a gente trabalhou na aula passada, mas em alguns pontos ele é o contrário, né? A guilda são aquelas espécies, né, fazem parte da guilda aquelas espécies que têm mais ou menos o mesmo nicho e ocupam aquele mesmo ambiente, né? Espécies diferentes que vão partilhar aí os mesmos recursos e vão ter o mesmo nicho. E a gente vai ter aí os equivalentes ecológicos são, na verdade, espécies que não ocupam o mesmo ambiente, mas têm o mesmo nicho, tá? Então, eles vão ter o mesmo tipo de recursos, né? Eles utilizam os mesmos recursos da mesma maneira, mas eles vão estar em regiões geográficas diferentes, tá ok? Então, esses são o que a gente chama de equivalentes ecológicos. Então, normalmente, quando esses equivalentes ecológicos eles estão localizados em ambientes próximos, né, que provavelmente em algum momento eram o mesmo ambiente, se separaram, né, cadeia de montanhas ou pelos continentes, de alguma maneira aconteceu a separação desses ambientes. Então, esses espécies, eles normalmente são próximas taxonomicamente, são geneticamente semelhantes, então elas têm essa proximidade de classe, de gênero, de espécie, de ordem, de alguma maneira elas são semelhantes, né? Normalmente. Já os equivalentes ecológicos que estão em ambientes bem distintos, em ambientes distantes, normalmente eles são taxonomicamente distintos, eles não são próximos geneticamente, certo? Então, eu trouxe aí o exemplo que está aí na tabelinha para vocês verem, que é a questão das pradarias, né? Pradarias são ambientes de planícies, normalmente com muitas gramíneas e alguns arbustos, né? Vegetação bem rasteira, debaixo de pequenas, né? campos, né? As pradarias. E aí a gente tem esses mesmos ambientes bem semelhantes a esses, que têm semelhantes características, em diferentes locais, né? Por exemplo, eu botei aqui os continentes, eu botei não, né? Essa tabela traz aí os continentes, né? Então a gente tem pradarias na América do Norte, a gente tem pradarias na Eurásia, a gente tem pradarias na África, a gente tem pradarias na Austrália. Então, e aí vocês veem que a gente tem grupos de indivíduos, grupos de espécies, animais, que têm, né, mantêm o mesmo nicho, né? Eles têm o mesmo papel ali naquele tipo de ambiente, naquele tipo de ecossistema. A gente tem normalmente grandes herbívoros de grande porte que se alimentam daquelas gramíneas. Então, por exemplo, na América do Norte a gente tem o bisonte, a gente tem o antílope, na Eurásia a gente tem os cavalos selvagens, tem os burros selvagens. Na África a gente tem numerosa diversidade grande de espécies de antílopes, a gente tem a zebra, né? E a gente tem na Austrália os grandes cangurus que vão se alimentar exatamente
daquelas mesmas gramíneas das pradarias. Então, são o que a gente chama de equivalente ecológico. São espécies que ocupam o mesmo nicho naqueles ambientes, em ambientes geograficamente distintos, tá bom? Então, a gente fecha aí hoje a aula de adaptações em relação a esse novo conceito de equivalentes ecológicos. E eu fico aqui, como sempre, à disposição de vocês para qualquer dúvida. Vocês podem me procurar por e-mail, pelo Instagram profissional. Eu estou aqui, né, sempre lembrando vocês que eu prefiro que vocês me procurem diretamente pelo Instagram, porque a gente é uma plataforma mais acessível, mais fácil da gente se comunicar. E fiquem em casa, respeitem aí o nosso distanciamento social, responsabilidade com vocês e com os outros, tá bom? Então, um grande abraço e a gente se vê na próxima semana.